Obrigada, David. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, hoje e sempre. Amém. Quanta tensão, né, gente? Quanto medo, insegurança, incerteza nós podemos perceber nesses poucos e belos versículos que nós lemos. Assim como aconteceu no encontro de Jesus com os seus, com seus conhecidos, seus parentes lá na sinagoga, também esse diálogo entre o jovem Jeremias e Deus é tenso. O importante é que, para a gente extrair desse texto, a intenção de Deus. Deus veio para dizer para Jeremias que ele havia sido escolhido para assumir uma tarefa muito especial, a de ser profeta. Para essa tarefa, Deus já havia escolhido, chamado antes mesmo dele ser gerado. Talvez para a gente isso possa parecer comum, porque a gente conhece esse trecho. A gente já cantou ele em hino, a gente já ouviu na igreja, a gente já leu, a gente já pode até ter refletido sobre esse texto algumas vezes. Mas essa afirmação de Deus, de que Jeremias foi escolhido para ser seu profeta desde que estava dentro da barriga de sua mãe, é muito forte. Deus já havia predestinado Jeremias para isso, nunca antes e nem depois Deus falou assim com nenhum outro profeta. Deus tinha um propósito especial para a vida de Jeremias, para isso o criou e agora estava enviando a ele. Um chamado assim, não há, como eu disse, nenhum outro igual. Nenhum outro profeta havia sido chamado assim. É diferenciado o chamado do profeta Isaías. A Lúcia me perguntou essa semana, e eu achava que as perguntas dela, as perguntas difíceis dela já tinham passado, nada, estão só começando. Ela me perguntou essa semana onde é que ela estava antes dela ir parar na minha barriga. E como eu disse, as perguntas difíceis estão se tornando cada vez mais estão se tornando uma parte da nossa rotina. Ali, naquele momento, eu respondi para ela que antes dela estar na minha barriga, ela já estava nos pensamentos de Deus. E sim, ela é fã número 1, ela é do fã-clube número 1 de Jesus. Ela vive, como eu disse antes, tudo que tem a ver com Jesus, ela tem muito interesse, o livro favorito dela é Bíblia. Nenhuma expectativa de ser filha de pastora, né? Eu disse, Lúcia, antes de você vir parar na minha barriga, você já estava nos pensamentos de Deus. Deus já tinha escolhido. Claro que ela me perguntou 1001 perguntas depois disso, né? Teve a sequência das perguntas. Como assim? O que Deus pensava sobre mim, etc. Mas voltando pro meu ponto. Deus já tinha escolhido a Lucy para ser quem ela é, para ser parte da nossa família, para ser parte da nossa comunidade, para ser irmã na fé de vocês. Assim também todos e todas nós. As palavras dirigidas a Jeremias lembra a ele que o próprio Jeremias é obra das mãos de Deus. Lembra que Jeremias foi moldado, foi formado no ventre da sua mãe, assim como Deus havia formado o primeiro ser humano lá em Gênesis, com as suas próprias mãos, do barro, assim como o oleiro molda aquilo que o oleiro faz a partir do barro. É lindo isso, né? Somos formadas, moldadas pelas mãos do próprio Deus. Quando esse texto foi escrito, a gente sabe, né, que não havia DNA, a ciência era diferente, não se sabia que na Terra ninguém é igual, que as nossas línguas são diferentes, que as nossas íris contam uma história única, que os nossos dentes podem falar que nos diferenciar de qualquer outra pessoa, sem falar na nossa voz, que é única, as nossas digitais, etc. Somos ou não somos uma obra de um artista muito hábil,
que nos fez, nos modelou, cada uma e cada um de nós, pensando em cada detalhe de forma perfeita. E esse mesmo artista que nos fez, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, nos conhece profundamente. Tão profundamente que cada um e cada uma de nós, para cada um e cada uma de nós, Deus tem um propósito específico. Qual é o nosso propósito? Nós nem sempre descobrimos. Para algumas e para alguns está mais fácil. O meu propósito nessa terra é fazer tal coisa, o meu é tal coisa. Às vezes o nosso propósito muda, sem que a gente às vezes nem percebe. Mas uma coisa é certa para todos e todas nós. Nós podemos saber que nós somos especiais, que nós somos únicas e únicos para Deus. Nós devemos estar nos alegrando, sentir nessa confiança, nessa certeza de que nós somos únicas e únicos, perfeita obra, moldados pelas mãos de Deus, nos dá alegria. E assim deveria ter acontecido com Jeremias. Jeremias deveria ter pensado, uau, ele era filho de sacerdote, né, gente? Ele sabia muito bem que isso nunca tinha acontecido antes. Ou pelo menos ninguém tinha contado. Ele devia ter sentido o cara, né? Uai, eu sou especial mesmo. Deveria ter sentido orgulho, alegria. Não foi bem isso, né? Voltando para Lucy, quando eu falei para ela que ela estava nos pensamentos de Deus, antes dela trazerem as perguntas que vieram depois, os olhinhos dela brilharam. Brilharam. Ela entendeu que antes mesmo dela existir para a sua família, ela já era amada, ela já era esperada. E quanto a isso eu não precisei dar detalhes. Quanto ao amor de ser feita pelas mãos dos próprios Deus, eu não precisei dar detalhes. Ela, na sua pureza, entendeu. Ela precisou de detalhes de como é que eram os pensamentos de Deus. Mas não teve dúvida de que ela estava nos pensamentos de Deus. Já com Jeremias, foi diferente. Ao invés de pular de alegria, de agradecer, porque afinal ele estava recebendo um baita de um reconhecimento do próprio Deus, a reação de Jeremias foi de espanto e até de tentar se esquivar. O que ele responde? Oh, Senhor meu Deus, eu não sei como falar, eu sou muito jovem. Aliás, essa tinha sido a mesma desculpa de Moisés quando Deus chamou ele para libertar o seu povo. E mesmo assim, gente, como Deus é maravilhoso. Ele poderia ter dado um chega pra lá e dito pra Jeremias, fica quieto, cara. Estou aqui, tô te mandando, vai lá e faz o que eu tô te dizendo. Ao invés disso, Deus acolhe o receio que Jeremias traz, acolhe o seu temor, a sua dúvida, a sua insegurança e diz para ele ficar tranquilo, para não ressaltar a sua juventude, não ressaltar aquilo que poderia ter qualquer outra coisa que poderia dificultar o seu trabalho, porque Deus não estava procurando perfeição. Deus aperfeiçoa, Deus modela, Deus forma e capacita cada pessoa para anunciar a sua mensagem. Deus coloca na nossa boca as palavras para dizermos. E olha a intimidade, Jesus. Gente, intimidade, gente. Deus toca na boca de Jeremias. A intimidade nesse encontro. E para mim aí acontece uma das coisas mais bonitas desse texto e também das mais desafiadoras. O pedido de confiança que Deus faz para Jeremias. Jeremias conhecia toda a trajetória de Deus, sabia que Deus era um Deus fiel ao seu povo. Ainda assim, Deus diz para ele, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. E aí Deus coloca um dedo na ferida de Jeremias, um medo, verdadeiro pânico era o que ele estava sentindo. Apesar de ele ser de uma família de sacerdotes, ele não seria um profeta naturalmente. E a idade contava assim naquela época e às vezes conta também hoje, né? Ah, você é jovem demais para isso. Para que vamos dar ouvido para uma pessoa jovem? O que essa pessoa sabe da vida, né? Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Eu sei quantas vezes eu ouvi isso na minha juventude.
Jeremias tinha consciência da resistência que ele sofreria, sim. Além disso, o conteúdo que Deus deu para ele passar não era nada fácil, não. A tarefa de um profeta era uma tarefa em glória, no sentido de difícil, de árdua. A mensagem que Jeremias deveria passar e que passou incomodaria e incomodou muita gente. Ela provocou sua perseguição e poderia ter provocado até sua morte. Jeremias sabia disso. Mas também foi uma mensagem que traria grandes transformações. Deus chama Jeremias para que ele seja fiel, assim como Deus é fiel com ele. E continuaria sendo. Essa promessa Deus faz para Jeremias. E hoje Deus está chamando você para que também você seja fiel, assim como Deus é fiel com você. Deus está dizendo para você hoje e sempre que você é e sempre será parte do seu plano. Você é e sempre será parte da sua família, família de Deus, e que Deus não abandona você em momento algum. Deus chama você para ser sua profetisa, para ser seu profeta para as nações. Deus sabe das suas limitações e pode contar todas elas. Deus conhece os seus medos, conhece os seus temores, mas Deus desafia você para confiar, a confiar nessa consagração, a confiar nesse chamado, pois Deus mesmo estará com você, capacitando, auxiliando e orientando em todo o tempo. Deus chama você e envia. Deus nos chama e envia para anunciar a preciosidade da vida, de toda a vida, em todo o tempo. Deus chama você para ser fiel em tudo que você fizer. Seja fiel ao falar sobre Deus, seja fiel ao falar sobre, seja fiel no uso do seu tempo, seja fiel em vir para a igreja, para estar em comunidade, seja fiel quando você for para uma festa, quando estiver com a família, em confraternização. Seja fiel ao usar os recursos da criação de Deus. Não compre demais, reutilize sempre que for possível, partilhe. Seja fiel no uso do dinheiro, que é consequência do seu trabalho, da força que Deus te dá. Não acumule, ajude quem precisa, distribua contribua, seja fiel quando você contribuir com seus recursos financeiros também para a sua comunidade e também com o seu trabalho na comunidade, para a qual Deus chamou você. Deus convida para que você seja fiel na oração, na leitura da palavra que fortificam você para saber viver nesse mundo como profeta e profetiza. Quando a gente leu lá, quando eu li lá no início do culto do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus afirmou: hoje essa palavra se cumpriu. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele se fez fiel em Jesus e ali a sua palavra se cumpriu. E esse nosso Deus é fiel hoje. Sejamos nós também fiéis, pois foi para isso que Deus nos chamou. Sejamos fiéis em todo o tempo, com a alegria e com o brilho no olho sempre que for possível de uma criança. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Eu vou compartilhar com vocês um hino.
mim se não faço? Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde meu peito? Porque contigo estarei. Não temas, anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificares, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde meu peito? Deixa o teu irmão, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se